o assunto hoje é uma classe de droga badaladíssima, os inibidores de SGLT2. Existe alguma diferença entre as drogas dessa classe? Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 são uma classe de droga antidiabética oral cada vez mais estudada e que vem se tornando os queridinhos não só da endocrinologia, mas também da cardio e mais recentemente da nefrologia. E o que essas drogas têm de tão especial? Como elas agem? Existe alguma diferença ou não entre as drogas da classe? Vamos descobrir agora! Nós temos hoje no Brasil 3 drogas da classe dos inibidores SGLT2. A canagliflozina, o Invokana, a empagliflozina, que é o Jardiance, e a dapagliflozina, o Farxiga. E como essas drogas agem? Bem, aproximadamente 90% da glicose filtrada pelos glomérulos é reabsorvida no tubo contorcido proximal pelo cotransportador de sódio-glicose tipo 2, o SGLT2, e os 10% restantes pelo SGLT1. Em condições normais, em torno de 180 gramas de glicose são absorvidas diariamente, mas os rins do paciente diabético são expostos a níveis mais elevados de glicose, ocorrendo maior expressão dos transportadores com a reabsorção de aproximadamente 250 gramas de glicose por dia. As glifosinas, como também são chamadas esses inibidores, promovem uma redução glicêmica por meio da inibição desses transportadores SGLT2, o que resulta no bloqueio da absorção renal de glicose no tubo contorcido proximal e aumento da excreção de glicose urinária. Pelo aumento dessa excreção de glicose, tais agentes promovem ainda uma modesta redução no peso e ainda pelo efeito diurético, uma redução também discreta da volemia e da pressão arterial. Em geral, observa-se uma redução da glicada na ordem de 0,7 a 1%, uma redução de peso de 2 a 4 kg e uma queda de pressão arterial de em torno de 2 a 5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Aí você pode estar se perguntando: poxa vida, mas existem outras drogas antidiabéticas tão mais potentes em reduzir a glicada e o efeito no peso e na pressão são tão modestos, então por que essas drogas são tão especiais? Veja, os ensaios clínicos dessas medicações, o Empareg com a empagliflozina, o Canvas com a Invokana e o Diclé com a dapagliflozina, surpreenderam a comunidade científica com resultados evidenciando uma melhora no desfecho cardiovascular e também no desfecho renal. O Empareg com a EMPA, por exemplo, demonstrou uma redução do MACE, que são os eventos adversos cardiovasculares maiores, definidos como a primeira ocorrência de morte por causa cardiovascular ou ainda infarto do miocárdio não fatal e AVC não fatal, em 14%, além de uma redução de mortalidade cardiovascular na ordem de 38% e de todas as causas por 32%, além de reduzir a hospitalização por insuficiência cardíaca em torno de 35% e de progressão de disfunção renal em 44%. Um ponto que chamou a atenção nesse estudo do Empareg foi que 99% dos participantes desse estudo eles já tinham doença cardiovascular estabelecida e, portanto, eram considerados pacientes de alto risco cardiovascular. O Canvas com a canagliflozina demonstrou redução de MACE semelhante de 14%, uma redução de hospitalização por insuficiência cardíaca de 35% e de progressão de doença renal crônica de 47%, mas sem significância estatística nos demais desfechos, enquanto o Diclé mostrou uma redução de 27% de hospitalização por insuficiência cardíaca com a DAPA e em 24% progressão de doença renal crônica, mas sem alteração de MACE e dos demais quesitos. Mas como uma droga que tem por mecanismo colocar a glicose para fora pela urina pode trazer tanto benefício? Estranho, né não? Pois é. E essa questão que motivou vários estudos e várias teorias. E ao que parece, o benefício renal com os inibidores SGLT2 ocorre por uma alteração
hemodinâmica. Essas drogas parecem reduzir a pressão intraglomerular, melhorando a hiperfiltração em pacientes com diabetes através principalmente da vasomodulação da arteríola aferente, com outros efeitos, por exemplo, sobre a rigidez arterial, a resistência vascular, os níveis séricos de ácido úrico e os sistemas neurohormonais sistêmico e renal também podem contribuir para a melhora da progressão da doença renal observada com a empagliflozina, por exemplo, e assim também como os outros inibidores SGLT2. Dentre os efeitos inovadores dos ISGLT2 passíveis de realizar benefícios sobre o risco cardiovascular estão o efeito diurético, que leva também a uma redução de pré-carga e com isso de sobrecarga cardíaca, o efeito direto sobre a função mitocondrial miocárdica, além também da otimização energética com aumento do beta-hidroxibutirato, com redução do estresse oxidativo, estímulo também à biogênese mitocondrial e a estabilização do potencial da membrana, reduzindo então o risco arritmogênico. E o que os estudos contribuem na prática, nas diversas diretrizes de tratamento do diabetes que nós temos no mundo todo? Em tudo, meus amigos, é isso mesmo que vocês estão vendo, em tudo. Os achados desses estudos e mais análises posteriores respaldando esses resultados simplesmente mudaram todos os grandes guidelines e diretrizes de tratamento de diabetes do universo inteiro. Tanto a diretriz europeia, quanto a americana, quanto a brasileira, a nossa da SBD, todas em consenso afirmam que pacientes diabéticos portadores de doença renal crônica ou doença cardiovascular estabelecida, principalmente se insuficiência cardíaca, devem fazer uso de inibidores SGLT2 independente do valor da hemoglobina glicada para a redução destes desfechos. Isso mesmo que você entendeu. Independente da hemoglobina glicada. Mudou o nosso objetivo de tratamento, não é mais só reduzir a glicada, é reduzir progressão de desfecho renal e mortalidade cardiovascular. Os resultados foram tão surpreendentes e trouxeram tanto benefício que essas drogas começaram a ser estudadas também em portadores de insuficiência cardíaca e de doença renal crônica não diabéticos. Mas isso fica para a gente discutir depois, não é o nosso objetivo hoje. O assunto hoje foi esse, espero que tenham gostado e aprendido. É uma droga extremamente importante que vocês vão precisar muito saber dela no dia a dia, tanto para a prova quanto para a vida de vocês.